mansamente às águas tranquilas. Verdes pastos, Ele sempre vai me colocar em um local na qual eu possa ter nutrição. Ele sempre vai me colocar em um local na qual a água vai saciar a minha sede. Ele não vai me deixar com sede de justiça. Ele vai saciar a minha fome. Ele vai saciar a minha sede, porque Ele é água viva. O meu pastor, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. O meu pastor, ele já tinha revelação. Ele é o pão da vida, Ele vai me fazer em pastos verdes. Vai me alimentar, vai me dar água, porque Ele é água viva. Aleluia. E diz assim, refrigera a minha alma. Quando eu estou perturbado como ovelha, quando eu estou com muito peso no meu coração, muitas coisas acontecendo na minha família, nas minhas finanças, sabe de uma coisa? O pastor vem e ele refrigera a minha alma. Ele fala, eu estou contigo, nada vai te faltar, eu te faço caminhar em pastos verdejantes, eu te dou a água que você quer. E por causa disso tudo, Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí diz assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso aqui eu dou a interpretação para vocês. O que um pastor faz? Antes, levanta as minhas ovelhas. Saulo, vem cá, Pedro Mourão. Vem cá, pai. Vem cá, me ajuda aqui. Come here. Vem cá, Juca. Vem cá, rapidinho, porque senão o pessoal vai sair daqui meia-noite. Fica todos aqui. Ainda que eu ande, ele está falando como ovelha. Você vê que já bebeu água, se alimentou, está com a alma refrigerada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Significa que existem vales, na qual às vezes o pastor necessita te levar, não para te prejudicar, não para fazer com que você passe mal, mas são vales que te ensinam, são vales que colocam uma canção nova na sua boca, são vales na qual você olha para a direita e você vê uma plaquinha assim, ó, pastor Léo e Gilai. Se você vê essa plaquinha, segue em frente, você está na direção certa. São vales na nossa vida. Vale é escuro, vale é frio, vale às vezes dá uma brisa, uma neblina na qual você não vê bem. Nesse momento, tem muita gente que quer acelerar no vale, porque quer passar rápido. Meus amados, se você acelerar o seu carro na Parkway, quando está com muita neblina, não importa o quanto você coloca a sua luz alta, você pode se arrebentar, porque você não consegue ver bem, mas na medida que você vai caminhando passo a passo, você vai adquirindo visão. Meus amados, às vezes na nossa vida, nós temos que caminhar por fé e não por vista. Nós temos que ver a salvação de uma pessoa, mesmo que a pessoa está toda torta. Nós temos que ver uma pessoa da forma que Deus quer que a gente venha ver. Você não pode correr no vale. Tem muita gente que tenta correr no vale e se arrebenta. Mas eu tenho que passar disso rápido. Aí você começa a meter a sua própria mão. E quando você mete a sua própria mão, Deus tira dele. Deus não tira a mão sobre a sua vida. Uma vez que o sangue dele está na tua vida, meu amigo, você tem o DNA de Deus, é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, mas ele simplesmente é educado. Você quer fazer, faça. Mas quando você tira a mão, Deus coloca a mão dele. Então, meus amados, no vale é local de andar suave, gentil, tranquilo, tranquila. Você não pode fazer decisões precipitadas. Você não pode atuar pelas suas emoções. Você não pode dar ouvido às vozes do vale. Você não pode dar ouvido aos ventos que balançam os montes. Você não pode dar ouvido no seu coração às imagens que você vê no vale. A escuridão muitas das vezes fala contigo. A escuridão tem uma voz e ela fala contigo. Mas sabe de uma coisa? Ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Você sabe o que está querendo dizer? Está querendo dizer isso aqui, watch this. O vale está lá, há muitos perigos no vale, há muitas serpentes no vale, animais, são predadores, doidos para comer uma ovelha. Muitas das vezes o inimigo pensa que te levando para o vale vai te prejudicar, mas é ali onde a glória de Deus se manifesta, e te arranca com mão forte, e te favorece. Aleluia. Então o inimigo vai, está no vale, é agora que eu vou, não, é agora que eu vou pegar, não vai não, sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Então um pastor, sabe o que ele faz? Ele segura as ovelhas um pouco e vai na frente. Quando ele vai na frente, ele arranca toda a planta venenosa, que talvez a ovelha possa passar e possa se ferir. Às vezes não se fere no momento, mas depois é que vem os resultados. Às vezes a ovelha não sente no momento, mas depois começa a coçar. Não é? Mas o pastor vai na frente, arranca os venenos, arranca os espinhos, pega a serpente que viu, mata ela, joga para o lado. E quando tudo está limpo, esse vale da sombra da morte, eles não temem. Sabe por quê? Porque as ovelhas têm a certeza absoluta, como Davi tinha, de que o pastor vai prover proteção. O pastor vai ser o guia, vai ser o GPS, e vai limpar o caminho, para que as ovelhas, possam caminhar tranquilas, de forma inocente, porque o pastor já tomou conta. Muito obrigado a todos. O pastor, embora pode ser denominado do que seja, vale da sombra da morte, vale do pecado, vale da estupidez, vale da ignorância, vale da religiosidade, vale do legalismo, vai meu irmão, denomina o vale, não importa, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não pertence a esse vale, porque o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar, a vara dele vai te corrigir, e o cajado dele vai te guiar, na vereda da justiça. Na vereda da justiça. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, derrama gozo sobre a minha cabeça. Enquanto os meus inimigos blasfemam contra mim, falam mentiras contra mim, o Senhor provará o contrário, toda boca mentirosa que se levantar contra mim. Porque Ele derramou sobre a minha cabeça um óleo novo, óleo de alegria, vestes de louvor. Ele colocou na minha boca verdadeiramente, repito mais uma vez, um cântico novo, um novo testemunho. Porque vocês vencerão o maligno, através do sangue de Jesus, e do poder do vosso testemunho, diz a palavra em Apocalipse. Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, bondade do lado direito, misericórdia do lado esquerdo, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando Davi foi encontrar com Golias, naquele vale da sombra da morte, na qual todos temiam, em enfrentar Golias naquele vale. E quando você olha em Israel, geograficamente, onde ficavam os filisteus e onde ficavam os israelitas, os filisteus ficavam numa posição favorecida, um pouco mais no alto. Quando você vai a Israel e vê isso, na flecha tinha como os filisteus alcançarem o povo de Israel. É por isso que eles estavam escondidos. Então, a posição de Israel naquele vale era completamente desfavorecida. Mas Davi ouve falar da blasfêmia desse incircunciso. O que ele está querendo dizer? Da blasfêmia desse homem que não tem pacto com Deus. Da blasfêmia desse homem que não conhece o nosso pastor. O povo de Israel paralisa
por causa do medo. Você já viu um gato e um pássaro? Um pássaro tem asas para voar. O pássaro pode chegar em lugares onde o gato nunca vai chegar. Mas quando o gato olha para o pássaro, o medo que vem no pássaro paralisa ele e o gato vai e come o pássaro. Sendo que o pássaro tem asas e pode voar longe. Davi, quando ouve aquele incircunciso, quem é este incircunciso? Esse homem sem pacto, que blasfema contra o povo do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. Quem é este? Hoje mesmo eu corto a cabeça desse homem, ou seja, eu corto toda a mentalidade de altivez que se levanta contra o entendimento e o conhecimento de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, 10, 5, se não me engano. 10:5, eu corto toda a mentalidade que se levanta contra o conhecimento de Deus. Hoje mesmo eu vou descer ao vale, sabe por quê? Porque o Senhor é meu pastor. E eu não vou a Ele com espada, com as minhas próprias mãos, com a minha própria força, enquanto Ele vem a mim com espada, com escudo, o que é que seja, eu vou a Ele apenas com um cajadinho. Que isso? Você apresenta a mim como se você estivesse expulsando um cachorro. Isso que tu és, Golias. Tu é um cachorro. Tu é um cachorro sem pacto. Um cachorro que vomita e volta para o seu próprio vômito. É isso que você é. Quem é você? A audácia que você tem de falar contra o povo do Senhor, contra Deus. Você blasfema contra Deus. Hoje mesmo eu dou a cabeça sua para os pássaros. E ele gira uma. E a palavra de Deus nos fala que ele pega 5 pedras. E algumas escolas creem que eram 5 pedras, porque os 5 irmãos, era Golias e mais 4 irmãos. Se caso os irmãos se metessem a besta, ele já tinha uma guardada para cada um. Então ele gira aquilo. E eu fico imaginando, Davi cuidando das ovelhas e treinando na árvore. Essa não foi tão boa. Está boa. Vamos de novo. Não foi na própria habilidade dele. Quando ele gira, é a atitude dele que está girando. É a coragem, a intrepidez. É a unção de ousadia que está girando. Não. Eu vou a você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Há situações que se levantam na tua vida, meu irmão, que você tem que ir em nome do Senhor dos Exércitos. Você não pode desabafar com outra pessoa. Você não pode desabafar até mesmo com a sua família, muitas das vezes. É você e Deus. Muitas das vezes você não fala nem com a tua esposa, nem com o teu esposo. É você e Deus. Você gira e fala: eu vou contra você, situação. Eu vou contra você, gigante. Coloca o nome no seu gigante. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu tenho crido. E aí bate na testa de Golias. E Golias cai de frente, ao invés dele cair de costas, que é a questão da gravidade, que é a questão do impacto, do objeto em movimento, ele cai de costas e se prostra. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, enfermidade tem joelho, e tem que se dobrar a autoridade que há no nome de Jesus. Agora eu vou dar para vocês a revelação e assim a gente termina. Tenha um pouco mais de paciência comigo. Interessante ver como Jesus limpou o vale daquela mulher adúltera. Quem te condena, mulher? Ninguém, nem eu. Vai, não peques mais. Como ele limpa o vale para aquela ovelha perdida. Interessante quando ele vai atrás dessa ovelha perdida, e ele coloca no ombro, sabe por quê? Eu não quero que você vá caminhando, porque você está em caminhos que eu não passei o olho. Eu quero te carregar porque eu não quero que você corra riscos, para te colocar de volta onde você pertence. Aleluia! A palavra de Deus nos fala, quando a gente estuda a palavra em Levítico, capítulo 16, você pode colocar para mim agora os 2 bodes. Eu poderia ler toda a escritura com você que está aqui, Levítico capítulo 16, versos 5 a 10, e depois verso 15 a 22. Vocês podem verificar isso em casa, porque se eu for ler eu vou levar mais tempo, mas eu vou falar para vocês. Na época dos sacrifícios em Levítico, na época onde tinha um tabernáculo, Deus deu as maneiras, as formas na qual o sumo sacerdote tinha que entrar na presença dele. Então ele tomava um carneiro com ele, e quando ele tomava esse carneiro com ele, ele também tomava 2 bodes, diga 2 bodes.
Fala mais forte, 2 bodes. Então, quando o sumo sacerdote entrava, ele sacrificava esse carneiro. Carneiro, todo mundo sabe que é um macho, que é uma ovelha macho. Vocês estão comigo? Um carneiro necessitava ser algo lindo, algo perfeito. Então, quando ele entrava, ele simplesmente matava esse carneiro e aspergia nas pontas do altar. 7 vezes assim o fazia. Agora, antes dele entrar, voltando um pouco mais, ele tomava 2 bodes, e na porta da tenda, do tabernáculo, se você pode colocar o tabernáculo para mim, na porta do tabernáculo, antes um pouco, aí nós estamos vendo o lugar santíssimo, right? Um pouco mais atrás, mas nós temos o átrio, um tabernáculo, onde nós estamos aqui? Aqui é o átrio, ali é o lugar. Aí tinha um véu, e ali vocês podem ver a arca, ali onde estava a arca, que era a presença de Deus, e tinha o propiciatório que ficava, e os 2 querubins olhavam para o sangue. Então, antes de começar essa jornada, antes até mesmo do átrio, vocês podem ler Levítico capítulo 15, 16, na qual eu estou ensinando, eles pegavam um bode, o outro bode, os 2 bodes, e lançavam sorte, para ver qual é o bode que iria representar o Senhor, e qual era o bode que iria representar o povo de Israel. Então o bode que caísse nele, representar o Senhor, era esse bode na qual entrava, e depois ele fazia o sacrifício do carneiro, aí ele sacrificava esse bode para expiação dos pecados. Para perdão, diga perdão dos pecados. O carneiro era para a entrada, para a preparação. Ou esse bode na qual ele lançava sorte sobre ele, caía, esse representa o Senhor, entrava para ser sacrificado. O outro bode tinha uma outra pessoa encarregada de pegar esse bode e levar para fora da cidade, para o deserto, que se chamava o bode emissário. Diga, emissário. Vocês estão compreendendo de forma clara? Agora, antes desse bode sair com essa pessoa, chamado bode emissário, antes de sair com essa pessoa encarregada de fazer isso, o sumo sacerdote pegava na cabeça do bode e confessava todos os seus pecados e fazia a transferência. Como agora esse bode representa todo o pecado que está sendo retirado para fora do povo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então um bode que representava o Senhor, entrava agora para o átrio, acompanhado com o sumo sacerdote, para entrar no santo do santo, lugar santíssimo, e ser sacrificado para a remissão de pecados. Mas o outro bode saía fora. É interessante observar, meus amados, que quando nós observamos aqui a escritura, em Mateus 27, versículo 15 a 26, nos fala de uma forma sobre Jesus e Barrabás. Em Marcos 15, 6 a 15, também nos fala da mesma história, mas de uma perspectiva um pouco diferente. Em Lucas 23, de 13 a 25, também nos fala sobre Jesus e Barrabás. Em João 18, de 39 a 40, também nos fala dessa história sobre Jesus e Barrabás. O que acontece? Os sumos sacerdotes da época, os fariseus, os saduceus, os líderes da igreja, levaram Jesus, por causa de inveja, a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos nos fala em Lucas, não nos fala em Mateus, não nos fala em Marcos, mas nos fala em Lucas, que Pôncio Pilatos olhou aquela situação e disse assim: essa aí não é uma causa minha. Pôncio Pilatos era o governador representando Roma, e a causa na qual eles queriam condenar a Jesus era uma causa dos judeus. Então Pôncio Pilatos, isso aí não é uma causa minha. Não, vete a Herodes. E lançou ele para Herodes. Então eles se aproximam de Herodes. Herodes nessa época estava brigado com Pôncio Pilatos. Brigado, existia inimizade. Mas Herodes, quando viu Jesus, se alegrou, porque ele queria que Jesus fizesse milagres ali, sinais, queria que realmente se demonstrasse a ser quem Jesus era.
Mas Jesus simplesmente ficava calado. Toda acusação, como ovelha calada, entregou a sua vida. Ele calado o tempo todo. Então Herodes fica nervoso e resolve reatar os laços com Pôncio Pilatos. Ele particularmente coloca como rei a vestimenta que ele tem, a túnica que ele tem, o lenço que ele tem, como rei, joga sobre Jesus, e aí acompanha Jesus até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos fala assim: essa história é de vocês, gente, eu lavo minhas mãos, eu não vi mal nenhum em Jesus, nesse homem, mas como era festa, e tinha que soltar um, tinha que deixar um embora. Então, lembraram de Barrabás. Barrabás era um assassino e fazia muito mutim, ou seja, confusões na cidade. Ele foi preso porque dentro dessas confusões que ele fazia, ele matou uma pessoa, mas ele era um homem de muita influência. Você não pode colocar um outro homem para concorrer com outro homem que não tem a mesma influência que esse outro homem. Então, quando eles viram Barrabás, Pôncio Pilatos disse: vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Jesus? Que o sangue de Jesus seja sobre o povo. Glória a Deus, que o sangue de Jesus é sobre o povo. Mal eles sabiam que eles estavam ajudando o processo. É por isso que Jesus não abriu a boca, porque se ele abre a boca, automaticamente ele bagunça com o processo, porque tudo que ele falava era reto, tudo que ele falava ele convencia, era verdadeiro, era puro, existia algo singular nas palavras do verbo que tudo criou. Então ele se cala, e o povo gritava: Barrabás, Barrabás, solte Barrabás. E a palavra de Deus é explícita, nos falando de que o sumo sacerdote e os líderes religiosos influenciavam o povo para poder soltar Barrabás. Os líderes que eram supostos a representar Deus influenciavam: vamos, gente, grite Barrabás, solte Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, meu querido, aí eu mostro para vocês os dois bodes. Um na qual entrou no átrio, não só como um sacrifício, mas também como sumo sacerdote. Ele não precisava sacrificar para ele mesmo. Ele entra como sumo sacerdote, e ele entra também como sacrifício. Vai no Santo dos Santos, entra no lugar santíssimo, e ali ele é imolado. Jesus foi imolado para que o seu pecado pudesse ser perdoado, neutralizado e tirado até mesmo do mundo. O outro bode foi solto do meio do povo, mas também um símbolo de misericórdia e graça, até mesmo da parte de Jesus, em perdoar o pecado desse que foi solto. Mas ele sai representando aquele que leva para fora da cidade o pecado, e Jesus entra no átrio. O templo é formado de 3 partes, assim como o templo onde habita o Espírito Santo. O templo é o átrio que representa o corpo, todos têm acesso. O lugar santo é o que representa a alma do homem, onde poucos têm acesso. E o Espírito é onde está a arca da aliança. É onde só o Espírito Santo tem acesso. Jesus veio e cumpriu com todo o trabalho dele. Ele te perdoou, ele te lavou, ele te limpou, ele te deu uma nova oportunidade. Hoje, o que você precisa fazer é simplesmente falar: eu creio e aceito a Jesus. Eu quero essa nova oportunidade. Eu quero agarrar esse Jesus para mim como eu nunca agarrei antes. Eu conheço a palavra, eu já ouvi tantas vezes Salmo 23 na minha vida, eu já fiz tanta coisa na igreja, até mesmo já trabalhei na igreja.
Mas sabe de uma coisa? Eu nunca tive um relacionamento com Deus da forma que eu quero ter hoje. Se coloquem de pé todos. Hoje é a sua oportunidade de fazer isso. Estabelecer esse relacionamento com Deus como você nunca estabeleceu. Reconhecer tudo aquilo que Jesus fez. Assumindo o seu lugar. Assumindo o seu lugar. Assumindo o seu lugar. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Esse é o meu corpo. O corpo daquele que foi esmagado, foi partido, chicoteado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus amados, em nome de Jesus, não participem disso como apenas um ato tradicional, como um rito, como um ritual. Tantas vezes, às vezes nós fazemos isso e que passou apenas algo simples. Lembre-se do que Jesus fez, tomando o seu lugar, porque Ele te ama. Lembre-se do que Jesus fez, se entregando, para que você pudesse ser aceito. Lembre do intercâmbio de Jesus. Ele partiu, deu graças, disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei, e fazei isso sempre em memória de mim. Fazei isso. Vamos esperar até que todos se sirvam. Fazei isso sempre em memória de mim. Quer saber de uma coisa, meu amado? A única coisa que pode passar na sua mente agora é Jesus. E quando Jesus está na tua mente, não tem como você pensar em pecado, não tem como você pensar em mais nada. Você simplesmente olha para Jesus, olha para a cruz do Calvário, se identifica com Ele, aceita aquilo que de graça foi te dado, aceita tudo o que Ele fez por você, arranca da sua vida toda a condenação, toda a culpa que o inimigo tenta trazer, e simplesmente se achegue à mesa da graça, à mesa da compaixão, à mesa da nova oportunidade estabelecida, uma nova aliança, um melhor pacto feito na cruz, através do sangue de Jesus. Esse é o corpo que foi partido por nós. Feche teus olhos por um segundo. Esse é o corpo. Isso deveria ser feito de uma forma mais cotidiana na nossa vida. Se você tem a oportunidade de fazer isso todos os dias, faça todos os dias. Todas as vezes que assim o fizeres, fazer em memória de mim. Não fala uma vez por mês, não fala uma vez por semana. Isso foi religião colocar na nossa mente. É todas as vezes. Todas as vezes fazer em memória de mim. Todas as vezes. Lembre-se do que Jesus fez. Participem comigo em nome de Jesus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em Espírito. Aleluia. Rosoco parará sem querer, o nosso vai sem querer. Sem querer, na socorro, poena sem que papapá. E na socorro parará sem recebido na glória. E na socorro parará sem que foi manifestado na carne, e na socorro nasce parará socorro foi justificado e na irai socorro para o nosso e sem querer nasce contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo
recebido na glória. Na glória, na glória, na glória. Ereca sobrou e nascer, papá. De semelhante modo, o apóstolo Paulo fala que na noite que ele foi traído, ele também tomou a copa. A copa que representa a nova aliança feita no meu sangue, diz Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Que nos dá entrada a Deus. Participem comigo. Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela maravilhosa oportunidade de participarmos de algo tão sublime, tão real, tão maravilhoso, que é do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. Hoje, Senhor, nós celebramos a Semana Santa. Celebramos, Senhor, o dia na qual Jesus entra em Jerusalém para cumprir com aquilo na qual o Senhor o enviou. Senhor, obrigado por ter esse tremendo amor para conosco, um amor tal na qual o Senhor entrega o seu próprio Filho, o seu único Filho, por todos nós. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro vitalidade, eu declaro, Senhor, poder, eu declaro favor, eu declaro prosperidade na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Existe alguém entre nós que quer se rededicar ao Senhor, quer aceitar a Jesus como Salvador, mas talvez você já aceitou Ele como Salvador, mas você quer se rededicar a Ele, e de uma forma pública, até mesmo expressar e manifestar isso, e falar assim: Senhor, eu quero esse relacionamento contigo. Não importa, Senhor, o que passou na minha vida, eu sei que o Senhor me ama e eu sei que o Senhor me aceita. Você até mesmo tem essa revelação. Mas eu quero, Senhor, te servir e te seguir dentro de uma intensidade na qual eu nunca te servi antes. Eu quero, Senhor, declarar que eu te amo e que eu decido te servir todos os dias da minha vida, de hoje em diante. Se é você essa pessoa, a única coisa que eu te peço, todos por favor de mãos para baixo, a única coisa que eu te peço é que você levanta a sua mão. Se é você essa pessoa, você não precisa vir na frente.